Meu nome é Raimundo, e o que vou compartilhar aconteceu comigo em uma noite, quando estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Quando eu estava atravessando a praça central da cidade, percebi uma sombra escura que se movia rapidamente. Parecia um vulto enorme. O arrepio que percorreu minha espinha foi assustador. Virei para olhar, mas tudo o que vi foram árvores balançando ao vento noturno. Sacudi a cabeça, atribuindo aquele vislumbre a meu cansaço. No entanto, nos dias seguintes, os boatos se espalharam rapidamente e alguns moradores mais antigos da cidade começaram a falar que poderia ser um lobisomem. No entanto, muitos não acreditavam nisso, achando que era apenas delírio e uma lenda urbana. Conforme a notícia sobre o avistamento da criatura misteriosa se espalhava, mais moradores começaram a compartilhar suas experiências e teorias. Alguns deles alegavam ter visto uma figura grande e peluda rondando suas propriedades. Eles descreviam olhos brilhantes e dentes afiados, detalhes que apenas aumentavam o medo que pairava sobre a cidade. A polícia, por sua vez, estava recebendo um grande número de ligações de moradores assustados relatando os avistamentos. Eles patrulhavam as áreas afetadas, tentando manter a calma e tranquilizar a população. Mas, à medida que mais e mais pessoas afirmavam ter visto a criatura, tornou-se cada vez mais difícil descartar a situação como simples histeria coletiva. A tensão na cidade só crescia, e as perguntas sobre a verdadeira natureza da criatura sem nome permaneciam sem resposta. À medida que os avistamentos continuavam e o medo na cidade aumentava, a polícia se viu pressionada a tomar medidas mais enérgicas. Eles intensificaram o patrulhamento nas áreas afetadas, tentando manter a ordem e evitar o pânico generalizado. Mais e mais patrulhas noturnas eram conduzidas, com os policiais atentos a qualquer sinal da misteriosa criatura. Enquanto isso, a pressão dos moradores para que a polícia investigasse a situação aumentava. Alguns deles estavam convencidos de que algo sobrenatural estava acontecendo e exigiam uma resposta das autoridades. No entanto, outros ainda se mantinham céticos, argumentando que as evidências eram escassas e que tudo isso poderia ser apenas um mal-entendido. A cidade estava dividida entre o medo e a descrença, mas uma coisa era certa: todos estavam ansiosos por respostas. E assim, a noite do dia 17 de agosto de 2017 se transformou em um marco na história da nossa cidade, deixando cicatrizes que levariam muito tempo para cicatrizar. Poucos dias após os primeiros avistamentos da criatura, o pior aconteceu. Uma das moradoras, Dona Maria, foi encontrada em estado de choque no beco entre duas casas, não muito longe de onde os avistamentos iniciais ocorreram. Os policiais foram chamados ao local por um vizinho preocupado que ouvira gritos de pânico vindo da área. Quando a encontraram, Dona Maria estava visivelmente abalada, com lágrimas nos olhos e tremendo incontrolavelmente. Sua roupa estava rasgada, e ela tinha várias marcas de arranhões profundos em seus braços e pernas. Ela estava incapaz de falar claramente o que tinha acontecido, apenas repetia que tinha visto os olhos brilhantes e dentes afiados. Os policiais agiram rapidamente e a levaram para o hospital da cidade, onde ela recebeu tratamento médico e ficou sob observação. Os médicos relataram que seu estado de choque era grave e que levaria tempo para que ela se recuperasse. Essa revelação chocou ainda mais a cidade, fazendo com que o medo e a ansiedade aumentassem. A notícia do ataque a Dona Maria se espalhou, e a cidade estava agora em estado de verdadeira emergência. As teorias sobre a natureza da criatura e a necessidade de proteção cresceram, enquanto a polícia se via sob pressão ainda maior para resolver o mistério que estava aterrorizando nossa cidade. Eu continuarei a compartilhar essa história, pois há mais eventos a serem narrados. À medida que o estado de Dona Maria era acompanhado com preocupação, a cidade se uniu em busca de respostas. A polícia intensificou seus esforços para investigar os eventos, com especialistas sendo chamados para examinar as evidências encontradas no local do ataque. Os moradores começaram a organizar grupos de vigilância noturna para tentar capturar imagens ou pistas sobre a criatura. Além disso, surgiram relatos de outros avistamentos, e mais pessoas alegaram terem sido perseguidas pela mesma criatura misteriosa. A sensação de que algo verdadeiramente sobrenatural estava acontecendo se tornou cada vez mais difícil de ignorar.
Muitos se perguntavam se a lenda do lobisomem poderia ter algum fundo de verdade. As conversas sobre o que estava acontecendo dominavam todas as esquinas da cidade. Alguns moradores começaram a especular que a criatura poderia ser um animal selvagem incomum ou até mesmo um experimento genético escapado de algum laboratório próximo. Outros insistiam que era um lobisomem, um ser das lendas e mitos. A cidade estava em alerta constante, com uma sensação de inquietação no ar que não desaparecia. O mistério da criatura não apenas abalou a rotina de cidade, mas também uniu a comunidade em uma busca por respostas. Com o passar do tempo, as aparições da criatura misteriosa se tornaram cada vez mais raras. E à medida que o medo diminuía, a cidade começou a se recuperar lentamente da onda de pânico que havia tomado conta de todos. O patrulhamento noturno diminuiu, e as conversas sobre a criatura se tornaram menos frequentes. O fato é que a criatura, da mesma forma que tinha aparecido, desapareceu de maneira inexplicável. Nenhum rastro, nenhuma evidência concreta, apenas um mistério que permaneceria gravado na memória da cidade para sempre. As noites tranquilas retornaram, mas o medo do desconhecido permaneceu, deixando nossa cidade com uma história que jamais seria esquecida.